Decoder Talks, Steven Greer e o contato cósmico. Boa noite, espectadores do Decoder Talks e do Ether Decoder. Hoje vamos falar de um tema que mistura ciência, política, espiritualidade e conspiração. Uma história que começa com um médico de pronto-socorro nos Estados Unidos e se transforma em uma das narrativas mais ousadas sobre o futuro da humanidade. O personagem central desta edição é Steven Greer, médico, pesquisador e ativista que se tornou conhecido como uma espécie de embaixador das civilizações extraterrestres. Ele é o criador do movimento CE5 ou Close Encounters of the Fifth Kind, Contato de Quinto Grau, que propõe algo inédito, que nós, seres humanos comuns, podemos estabelecer comunicação direta e pacífica com inteligências não humanas usando consciência, protocolos de grupo e uma postura diplomática. Quem é Steven Greer? Steven M. Greer nasceu em 1955 na Carolina do Norte e trabalhou por muitos anos como médico emergencista. No entanto, desde jovem, ele tinha experiências ligadas a fenômenos anômalos e avistamentos de OVNIs. Essas vivências o levaram a investigar a fundo o fenômeno extraterrestre. Na década de 1990, Greer fundou o C7, Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence, e posteriormente o Disclosure Project, com a meta ousada de reunir militares, cientistas e testemunhas oficiais dispostos a revelar o que realmente estaria acontecendo nos bastidores das agências governamentais em relação aos OVNIs e contatos com inteligências não humanas. Greer se apresenta não como um conspiracionista comum, mas como alguém que acredita ter acesso a informações privilegiadas vindas de militares de alta patente, engenheiros aeroespaciais e agentes de inteligência. Ele mesmo afirma já ter coordenado encontros documentados com naves não identificadas em operações de CE5. Sua proposta central é que a humanidade precisa adotar uma diplomacia interplanetária e interdimensional, rejeitando a lógica militarista de capturar naves e seres e substituindo-a por uma convivência pacífica que poderia transformar radicalmente nossa civilização. O alerta de Greer. Steven Greer é enfático em suas declarações. Essas civilizações no espaço estão absolutamente cansadas da forma como estamos lidando com elas. E deixem-me ser claro, isso é um aviso e é também uma ameaça. Se continuarmos nesse caminho, criaremos um perigo não só para nós, mas para civilizações pacíficas em outras dimensões. O ponto central é que, segundo Greer, existe uma política ativa de confronto e hostilidade por parte de programas militares e corporativos secretos contra naves extraterrestres. Ele detalha que tecnologias eletromagnéticas e psíquicas vêm sendo utilizadas para forçar a queda de OVNIs, capturar tripulantes e depois tentar extrair tecnologia para fins bélicos ou comerciais. Para Greer, esse caminho é insustentável. Ele defende que o verdadeiro contato deve ser feito de forma diplomática, consciente e respeitosa, sem a arrogância de invocar ou ordenar seres superiores, mas sim convidando-os para um relacionamento de confiança. O que é o CE5? Um dos pilares da visão de Greer é o CE5, o chamado contato extraterrestre de quinto grau. Na tipologia clássica de Hynek, os encontros imediatos do primeiro ao terceiro grau descrevem observação de luzes, objetos e seres. O quarto grau acrescenta abdução. Já Greer propõe o quinto grau, o contato humano ET, iniciado conscientemente por nós, por meio de protocolos de meditação coletiva, telepatia, intenções de paz e abertura espiritual. Segundo ele, não se trata de curiosidade ou espetáculo, mas de estabelecer pontes entre espécies inteligentes. Ele frisa que os grupos de CE5 não querem tecnologia para dominar, nem espetáculos de luz para divertir. O objetivo é construir uma relação que permita à humanidade acessar um futuro de paz universal. As tecnologias ocultas. No livro Contact, Countdown to Transformation, Greer insiste em questões bem polêmicas, tais como: as tecnologias que poderiam dar fim à crise energética e ao colapso ambiental já existem. São tecnologias de energia do ponto zero e de propulsão avançada por campos, obtidas a partir do estudo de naves recuperadas.
Contudo, elas são mantidas em segredo por programas militares e corporativos ocultos, controlados por interesses bilionários. Greer argumenta que, se tais tecnologias fossem liberadas, seria possível eliminar a pobreza, acabar com a poluição e inaugurar uma nova era de abundância. Mas o interesse de elites econômicas trava esse processo, pois estão mais preocupadas em manter seu poder e seus lucros. Esse é um dos pontos mais controversos. Greer conecta o fenômeno UFO não apenas à ciência, mas à geopolítica e economia global, acusando diretamente corporações e governos de manterem um bloqueio informacional. Ele esclarece que as naves humanas, obviamente ocultas do grande público, estão no mesmo nível tecnológico das naves que nos visitam, e eu concordo com isso, já que há muitas evidências disso para quem estuda o assunto. Mas minha dúvida maior é, quem está no controle desta frota espacial terrestre? A Space Force. Então vamos conectar os pontos neste tabuleiro de poder invisível. As evidências sugerem que a maior parte dessas tecnologias avançadas não apenas existe, como é desenvolvida em bases militares subterrâneas e, quiçá, no espaço sideral. Muitos duvidam, tratam como ficção, mas eu testemunhei algo perturbador nas Ilhas Canárias, e não fui o único. Há alguns anos, uma emissora de televisão flagrou uma dessas naves descendo próximo ao aeroporto de Denver. O mais intrigante? Ela aparece sempre nos mesmos horários. Parece um ônibus espacial regular, uma rota secreta para a integração de VIPs. O deslocamento é tão rápido que escapa ao olho nu, mas não às lentes profissionais. E aqui está o ponto crucial. Isso não me parece atividade de supostos extraterrestres. É operação humana de alto nível. A menos, é claro, que os ETS tenham marcado reunião na Disney e estejam pegando um voo conexão no aeroporto do Colorado. Civilizações transdimensionais. Outro aspecto relevante é a noção de que os extraterrestres não são apenas visitantes de outros planetas, mas também de outras dimensões e densidades de existência. Greer cita militares que lhe confidenciaram a existência de tecnologias psiônicas capazes de interagir com essas dimensões. Ele alerta que muitos dos chamados abduzidos não foram levados por extraterrestres, mas por drones biotecnológicos criados em programas secretos humanos, justamente para confundir a opinião pública e reforçar a narrativa do medo. Essa visão vai ao encontro de experiências relatadas em seu livro. Pessoas que participaram de sessões CE5 descrevem contatos profundamente positivos com seres que irradiam compaixão e sabedoria, em contraste direto com os relatos de terror ligados a abduções. Um dos pontos mais inquietantes na fala de Greer é sua advertência sobre uma possível falsa bandeira cósmica. Segundo ele, desde os anos 1970, já existiriam planos detalhados para encenar um ataque alienígena, não por extraterrestres reais, mas por naves construídas na Terra, meticulosamente projetadas para imitar OVNIs. Esse cenário fictício serviria como pretexto para unificar a humanidade sob um único governo militar global, justificar gastos trilionários em defesa e segurança e instaurar um regime de controle total sobre a população. Greer baseia essa alegação em um relato atribuído a Wernher von Braun, o renomado cientista alemão recrutado pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Segundo uma de suas assistentes, a qual von Braun teria confidenciado essa informação depois que ficou hospitalizado com um câncer, requereu que a doutora Carol Rosin o assistisse diretamente e acabou por confessar-lhe, alertando-a que a manipulação geopolítica seguiria um roteiro previsível. Primeiro, a ameaça comunista, depois, a ameaça terrorista e, por fim, a ameaça alienígena. Sempre o mesmo mecanismo: criar um inimigo externo para manter o ciclo de medo, dependência e concentração de poder. The strategy that Wernher von Braun taught me was that first the Russians are going to be considered to be the enemy. In fact, when I met him in '74, they were the enemy, the identified
enemy. We were told that they had killer satellites. We were told that they were coming to get us and control us, the dirty commies, that whole story. First, the Russians were the enemy against whom we're going to build space-based weapons. Then terrorists would be identified, and that was soon to follow. We heard a lot about terrorism. Then we were going to identify third world country crazies. We now call them nations of concern. But he said that would be the third enemy against whom we would be needing to build space-based weapons. And the next enemy was asteroids. Now at this point, he kind of chuckled the first time he said it. Asteroids, against asteroids we're going to build space-based weapons. So it was funny then. And the funniest one of all was against what he called aliens, extraterrestrials. That would be the final card. And over and over and over during the 4 years that I knew him and was giving his speeches for him, he would bring up that last card. And remember, Carol, the last card is the alien card. We're going to have to build space-based weapons against aliens. And all of it, he said, is a lie. A lie. Essa revelação ganha ainda mais peso quando consideramos o contexto em que von Braun atuava. Embora publicamente estivesse à frente do programa espacial norte-americano, focado em foguetes de propulsão química convencional, é plausível que tivesse acesso a círculos mais restritos, onde antigos colegas alemães trabalhavam em projetos secretos envolvendo tecnologias avançadas, como propulsão eletromagnética e sistemas baseados em campos gravitacionais. E não estamos sozinhos nessa percepção. Diversos depoimentos, documentos e narrativas de fontes independentes convergem para o mesmo cenário: a possibilidade de que fenômenos ufológicos estejam sendo instrumentalizados como ferramenta de engenharia social em escala planetária. Além disso, basta raciocinar com lógica e deixar de lado os arquétipos de Hollywood para perceber que uma invasão alienígena da Terra não faz sentido algum. A galáxia é vastíssima, com bilhões de planetas potencialmente habitáveis ou ricos em recursos. Por que uma civilização capaz de viajar entre estrelas se interessaria por nosso pequeno mundo? A Terra não é excepcional em termos de recursos minerais. Asteroides próximos contêm concentrações muito maiores de metais raros, como platina ou irídio, e seriam alvos infinitamente mais eficientes para a mineração espacial. Até mesmo o ouro, frequentemente citado como motivo para uma suposta invasão, tem uso limitado em tecnologia avançada e, na maior parte das vezes, é apenas um símbolo de valor armazenado. Mais do que isso, qualquer civilização capaz de cruzar distâncias interestelares teria necessariamente dominado tecnologias que mal conseguimos imaginar, seja a manipulação da fábrica do universo, viagens superluminais ou até sistemas baseados em física não convencional, como os chamados campos aetéricos ou deslocamentos através do contraespaço. Para seres com esse nível de domínio, a ideia de invadir um planeta primitivo para extrair recursos seria, no mínimo, absurda. Portanto, se há algo a temer, talvez não sejam os alienígenas, mas a forma como a ideia deles pode ser usada contra nós mesmos. Portanto, vamos nos afastar do pensamento raso dos chavões da ficção científica e nos concentrarmos filosoficamente no cenário atual. Antes, porém, vamos fazer uma incursão em outro incidente que reforça a tese de Stephen Greer, evidenciando que estas naves, em sua maioria, são tecnologia humana. Agora vamos mergulhar nas sombras de uma história que desafia nossa compreensão oficial, uma crônica que se desenrola entre o deserto do Novo México em 1947 e os corredores ocultos do poder que talvez ainda nos moldem hoje. Em sua obra, Roswell e o Reich, a conexão nazista, o autor Joseph P. Farrell não oferece uma mera releitura. Ele nos convida a desvendar um mistério, uma verdade tão explosiva que seu ocultamento teria exigido, e talvez ainda exija, as teias mais complexas de desinformação e controle tecnológico. A narrativa que emerge é a de que o incidente de Roswell não foi o que nos contaram, nem discos voadores extraterrestres, nem balões meteorológicos comuns, mas algo muito mais sinistro e de origem terrestre, com ecos perturbadores na forma como o Estado profundo manipula hoje a tecnologia e a verdade. Farrell posiciona-se em uma terra de ninguém, um ponto de vista metodológico crucial. Ele não é um ufológico nem afirma sê-lo. Contudo, concorda com os investigadores clássicos de Roswell de que algo verdadeiramente extraordinário aconteceu no Novo México em julho de 1947.
Esse evento foi tão impactante que enviou ondas de choque por todo o governo e as Forças Armadas dos Estados Unidos, levando a esforços extraordinários para recuperar os destroços e, em seguida, orquestrar nada menos que 4 versões distintas do que realmente ocorreu. No entanto, Farrell rejeita a mitologia extraterrestre de Roswell como profundamente falha e questionável. Se o governo não deve ser acreditado em suas explicações posteriores, consideradas loucas, por que deveríamos acreditar na primeira delas, a mais louca de todas? As explicações posteriores, argumenta ele, parecem ser operações psicológicas deliberadamente arquitetadas, não para aniquilar o cenário extraterrestre, mas para mantê-lo vivo. As perguntas centrais que Farrell busca responder são incisivas. Por que, se fosse tecnologia terrestre, ela seria nazista? Os nazistas tinham essa capacidade? E, mais importante, cui bono? Quem se beneficia com o mito dos extraterrestres? Os destroços, não extraterrestres, mas exóticos e terrestres. Farrell identifica uma dialética de Roswell deliberadamente estabelecida pela Força Aérea. De um lado, o extraterrestre e extraordinário. Do outro, o normal e terrestre. Outro, o terrestre, ordinário e mundano, representado pelos balões. Essa dialética, com suas versões contraditórias, é um sinal claro de gestão de crise e de um esforço deliberado para desviar a atenção de uma verdade tecnológica e politicamente explosiva. Curiosamente, Farrell destaca que as descrições centrais das testemunhas primárias, como o Major Jesse Marcel, seu filho Jesse Marcel Jr. e os filhos de Mac Brazel, Bill e Bessie Brazel Schreiber, são o coração da anomalia. Eles descreveram um material leve como papel alumínio, mas de grande resistência à tração, impossível de cortar, amassar ou queimar, e um metal com memória, que retornava à sua forma original sem deixar vincos quando amassado. Marcel também mencionou um metal poroso, através do qual se podia soprar. Ainda mais intrigantes eram os hieróglifos, ou escritos semelhantes aos chineses ou japoneses, vistos em alguns fragmentos. Em obras anteriores, Farrell notou uma forte semelhança entre petróglifos indígenas americanos e os efeitos de pinça de plasma observados em laboratórios de física. Embora a ideia de que esses desenhos representem um fenômeno físico seja, de certa forma, uma interpretação ousada, apesar da similaridade ímpar, acredito firmemente que essas máquinas operam com princípios relacionados à física de plasma, especialmente considerando que a Marinha dos Estados Unidos possui patentes ligadas ao projeto Aurora, como a famosa nave TR-3B, frequentemente avistada nos céus, uma aeronave em formato triangular com 4 luzes intensas em sua parte inferior. Provavelmente são reatores de plasma nos quais campos magnéticos mantêm vórtices de plasma em movimento. Esses vórtices não apenas produzem empuxo, mas interagem com a própria estrutura do éter, o meio fundamental descrito pelos antigos e ignorado pela física moderna. De acordo com interpretações recentes, a gravidade não é um campo no sentido tradicional, mas sim um vetor centrípeto, um fluxo de retorno do éter para o estado de repouso. Quando um sistema manipula a densidade e a elasticidade desse éter, cria-se um gradiente de pressão no espaço circundante. O resultado prático é que o objeto cai para dentro dessa zona de menor pressão eterial, que é exatamente o que chamamos de gravidade. Assim, ao usar vórtices de plasma e campos magnéticos intensos, como em uma pinça Z, essas naves poderiam perturbar e reorganizar o éter ao seu redor. Ao comprimir e girar o plasma a velocidades extremas, cria-se uma espécie de buraco centrípeto no éter, um estado de alta carga, densidade, onde o vetor gravitacional se inverte ou neutraliza. Em outras palavras, não é que a nave crie antigravidade no sentido sci-fi. Ela cria um ambiente local onde a pressão do éter é tão alterada que a gravidade deixa de atuar como conhecemos, levando ao colapso do peso aparente. Essas máquinas representam possivelmente apenas a primeira fase dessa tecnologia operada pelas Forças Armadas dos Estados Unidos ou pelo complexo industrial militar. O chamado estado profundo provavelmente detém modelos mais avançados, veículos que não só anulam a gravidade, mas navegam nas próprias linhas de fluxo do éter, podendo transitar entre a atmosfera, o espaço e talvez dimensões correlatas. Para compreender como isso poderia funcionar em escala prática, vale observar como a Zap Energy alcança a fusão por pinça Z em seu núcleo experimental.
Trata-se de um efeito notável que ajuda a explicar a ligação entre física de plasma e propulsão por campos. O processo começa com uma pequena injeção de gás, tipicamente deutério, em uma câmara de alto vácuo. À medida que o gás se expande, um pulso elétrico extremamente potente é descarregado sobre ele, ionizando instantaneamente o gás e transformando-o em um plasma de alta energia. Essa corrente que flui pelo plasma gera um forte campo magnético, que comprime e acelera a coluna de plasma ao longo da câmara. Quando o plasma atinge a região central, converge em torno de um eletrodo interno, colapsando em um filamento estreito e denso, um fenômeno conhecido como pinça Z. O campo magnético autoinduzido, então, comprime o plasma a densidades e temperaturas extremas, atingindo as condições necessárias para a fusão nuclear, mais de 100 milhões de graus Celsius em apenas alguns microsegundos. Agora imagine aplicar esse mesmo princípio, não apenas para gerar energia, mas para dobrar e girar o próprio ITER local. Se o reator de plasma de uma nave atua como uma pinça Z dinâmica, ele cria vórtices centrípetos de torção no ITER. Esses vórtices reorganizam o vetor de repouso do meio fundamental, redistribuindo as linhas de inércia e, consequentemente, anulando a massa inercial do objeto envolvido. Nesse estado, a nave deixa de ser um corpo material no sentido tradicional. Sua estrutura, composta por condensados do próprio éter, é momentaneamente reconvertida em uma forma energética coerente, um campo de pura inércia estabilizada. Assim, um pequeno gradiente de campo elétrico ou magnético focal atua não sobre massa, mas sobre densidade de éter, movendo o conjunto com eficiência quase infinita. Em outras palavras, a nave não é puxada, ela segue o vetor de repouso local do éter, que o sistema interno redefine continuamente. A propulsão, portanto, não é reativa nem aerodinâmica, é inercialmente neutra. Um impulso elétrico modula o campo de densidade e o ponto de repouso desloca-se, e a nave acompanha esse novo centro de equilíbrio. Durante o funcionamento, reações de fusão ou fluxos plasmáticos não apenas fornecem energia elétrica, mas sustentam o gradiente de densidade do éter necessário para manter a anulação inercial. O pulso se dissipa naturalmente, mas um ciclo de repetição rápida mantém um campo coerente e permanente, resultando em voo sustentado sem propulsão convencional. Em síntese, a gravidade não puxa corpos, ela é a tendência natural do éter a retornar ao equilíbrio de densidade. Manipular esse equilíbrio, através de plasma e campos magnetodielétricos, permite neutralizar ou inverter o vetor gravitacional. Essa seria a base das manobras instantâneas e sem força G atribuídas a certos veículos avançados. O campo gravitacional interno e o externo se tornam congruentes, de modo que todos os corpos no interior movem-se juntos dentro do mesmo vetor de repouso. No caso dos ideogramas encontrados nos supostos destroços da nave discoidal, o autor sugere que poderiam ser representações visuais de conceitos avançados de física, particularmente relacionados à manipulação de campos para propulsão, e seriam esperados em uma aeronave que utilizasse tais princípios. Isso aponta para uma tecnologia exótica, mas compreensível dentro da ciência terrestre da época. Farrell encontra antecedentes nazistas diretos ou plausíveis para essas propriedades. Metais leves e superresistentes. Os nazistas, por meio de cientistas como Joseph Ernst, supostamente desenvolveram métodos para endurecer aço e alumínio por meio da ligação com nitrogênio, via bombardeio com partículas alfa, resultando em materiais de resistência extremamente alta e com 50% menos peso. Isso se alinha às investigações de Shulgin sobre métodos incomuns de fabricação, metal poroso e controle da camada limite. A descrição de Marcel sobre o metal poroso conecta-se diretamente à pesquisa nazista sobre controle da camada limite, uma espécie de santo graal da engenharia aeronáutica. Projetos alemães,
como os da equipe Horten e as pesquisas de Lippisch, buscavam eliminar o arrasto sugando o ar da superfície da aeronave por meio de minúsculos orifícios distribuídos. Isso explicaria por que o metal era poroso e como contribuía para características furtivas, reduzindo assinaturas infravermelhas e de turbulência. A ausência de evidência direta de um metal com memória nazista não descarta a possibilidade, já que teria sido de grande interesse para os metalurgistas alemães da época. O ponto é que as propriedades dos destroços, que desmentem a teoria do balão, não exigem uma explicação extraterrestre e, na verdade, encaixam-se notavelmente bem com pesquisas secretas nazistas. A questão dos corpos é igualmente fundamental para a tese de Farrell. Ele argumenta que a maioria dos relatos sobre corpos extraterrestres vem de testemunhos inconsistentes, de segunda mão ou desacreditados. Testemunhas como Glenn Dennis, o enfermeiro falecido, Melvin Brown, por meio de sua filha Beverly Bean, cujas histórias mudaram ao longo do tempo, e Frank Kaufman são consideradas não confiáveis. Descartando esses relatos, as características fisiológicas dos corpos, quando descritas, são notavelmente humanas ou ordinárias. Farrell explora a teoria de Nick Redfern em Os Ladrões de Corpos no Deserto, que sugere uma explicação nitidamente mais sombria. Os corpos não eram alienígenas, mas sim vítimas japonesas com síndrome de progeria, ou outras condições, usadas como cobaias humanas, em experimentos de alta altitude conduzidos por médicos japoneses da notória Unidade 731. E por cientistas nazistas trazidos aos Estados Unidos após a guerra. Redfern cita uma testemunha anônima, apelidada de Viúva Negra, que trabalhou em Oak Ridge e descreveu os corpos como humanos com deficiências, e do Japão ou da China, alguns com cabeças maiores, 6 dedos e traços semelhantes à progéria. Essa teoria explica a descrição de alienígenas, mas não extraterrestres, e fornece uma motivação política impensável e horrível para o encobrimento. Farrell analisa documentos autênticos e contestados, revelando como muitos contêm pistas sobre a conexão nazista, frequentemente ignoradas ou intencionalmente desviadas por pesquisadores tradicionais. Os memorandos Twining-Shulgin, autênticos. Esses documentos cruciais, frequentemente citados por defensores da hipótese extraterrestre, são reinterpretados por Farrell. O Memorando de Shulgin, de outubro de 1947, discute características de discos voadores, ausência de som, exceto um rugido ocasional, manobrabilidade extrema, forma oval ou de disco e ausência de rastro de escape, exceto em condições de super desempenho, quando se observava uma cor azulada ou fumaça marrom. O mais revelador é a suposição de Shulgin de que o fenômeno era uma aeronave tripulada, de origem russa, baseada no pensamento e nas conquistas dos alemães. Twining também considera a possibilidade de que alguma nação estrangeira possua uma forma de propulsão, possivelmente nuclear, que está fora do nosso conhecimento doméstico. Uma declaração cuidadosamente redigida que não nomeia explicitamente a Alemanha, mas se encaixa perfeitamente no contexto. Farrell argumenta que os documentos do Majestic 12 são provavelmente instrumentos de desinformação deliberada, uma mistura de verdade e mentira criada por insiders com conhecimento íntimo. A Internacional Nazista, a tese de Farrell, culmina na existência de uma internacional nazista pós-guerra, um Estado extraterritorial e independente, com recursos e tecnologia avançados. Ele argumenta que acordos secretos da Operação Paperclip entre elementos da elite anglo-americana e figuras como Allen Dulles e a rede de espionagem do general nazista Reinhard Gehlen permitiram que os nazistas mantivessem uma terceira força oculta no cenário mundial. Essa organização teria continuado suas pesquisas independentes, mantendo as tecnologias mais radicais e exóticas. A desinformação deliberada de Philip Corso em O Dia Depois de Roswell, que atribuiu o laser, circuitos integrados, fibras ópticas, Kevlar,
armas de feixe de partículas e propulsão eletromagnética, a engenharia reversa de tecnologia extraterrestre de Roswell é vista por Farrell como uma confissão disfarçada. Corso, oficial de inteligência ativo na Operação Paperclip, estava apontando discretamente para tecnologias de origem nazista. Por exemplo, a pesquisa nazista sobre lasers existia durante a guerra, com o princípio em cascata para a coerência luminosa e o desenvolvimento de lasers de raios-x como armas. A crônica de Farrell ressoa com as preocupações modernas sobre o Estado profundo, o Deep State e o controle tecnológico por várias razões. Manipulação narrativa, a dialética de Roswell, a criação de versões oficiais e alternativas, extraterrestres, para desviar a atenção da verdade, é um modelo clássico de gestão da percepção, observável hoje na disseminação de informação e desinformação. A insistência em narrativas mutuamente exclusivas, mas igualmente enganosas, serve para enterrar a terceira opção mais incômoda: tecnologia secreta e supressão. A ideia de que tecnologias tão avançadas quanto as dos nazistas, propulsão por campos, metais com memória, lasers de alta potência, pudessem permanecer classificadas por décadas, desafia a crença de que tudo obsoleto é desclassificado. Farrell argumenta que há um amplo e extenso corpo de dados, que sugere fortemente que tecnologias humanas promissoras são rapidamente suprimidas e marginalizadas. Isso indica que o Estado profundo controla não apenas o que é revelado, mas também o que é impedido de se desenvolver publicamente para manter uma vantagem estratégica. A Internacional Nazista e a Operação Paperclip de Farrell descrevem uma rede de poder além dos Estados-nação, operando com seus próprios objetivos. Essa ideia espelha preocupações modernas sobre a influência de grupos de interesse ocultos, lobistas poderosos e corporações transnacionais que moldam políticas globais e tecnologia fora do controle democrático. O elemento desonesto dentro das agências de inteligência, com uma agenda fascista ou nacional-socialista, sugere uma camada de controle que transcende governos eleitos. A implicação de que o sino nazista e as tecnologias de propulsão por campos pudessem manipular a gravidade, fornecer energia ilimitada e até ter potencial destruidor de planetas, revela a busca implacável por armas de poder absoluto. O ocultamento dessas capacidades é central para manter o poder global e disfarçar quem realmente detém as tecnologias mais disruptivas. A legitimidade do encobrimento. O cenário nazista oferece uma racionalização política explosiva para o encobrimento. Admitir que um inimigo derrotado continuou operando com tecnologia superior em solo americano seria um embaraço político impensável. Hoje, essa lógica de segurança nacional continua sendo invocada para justificar o sigilo em torno de programas militares e tecnológicos, mesmo com a evolução das ameaças. A ordem de Truman para derrubar OVNIs, que Farrell reinterpreta como uma resposta à tecnologia terrestre hostil, faz sentido nesse contexto de paranoia e incerteza. Especula-se que as antigas ideologias totalitárias não tenham simplesmente desaparecido, mas se metamorfoseado, encontrando ressonância em estruturas de poder contemporâneas. Embora seja crucial acreditar no potencial da boa vontade humana, é ingênuo ignorar a existência de agendas ocultas e de indivíduos que operam à sombra do interesse público. Nesse contexto, questiona-se se a divulgação plena do que possa existir em instalações subterrâneas ultra-secretas, as chamadas DUMBs, seria benéfica para a sociedade em seu estágio atual. Uma hipótese perturbadora sugere que uma elite tecnológica ou mesmo uma civilização humana paralela já estaria se beneficiando de conhecimentos e tecnologias avançadas, longe dos olhos do público. Sob essa ótica, a massa da população poderia ser vista como uma força de trabalho inconsciente, produzindo bens para sustentar esses enclaves supostamente autossuficientes. Por fim, todas essas são ainda conjecturas. Cabe a nós decidir se as encaramos como alertas aterradores ou como incentivo para buscarmos maior transparência. Diante dos rumos atuais, porém, é difícil manter um otimismo incontido. Em resumo, o trabalho de Farrell nos obriga a considerar que a história de Roswell não é apenas um conto de ficção científica ou uma farsa militar, mas um capítulo sombrio da história humana, onde verdade, tecnologia e poder se entrelaçaram em uma dança letal de segredos. A dialética de Roswell não terminou. Ela continua operando.
E a forma como percebemos a tecnologia e as narrativas oficiais talvez seja seu legado mais duradouro. A revelação de que o inimigo que supostamente derrotamos em 1945 não apenas sobreviveu, mas continuou a inovar em segredo, levanta uma questão perturbadora. Quem realmente controla as rédeas do nosso futuro tecnológico e o que ainda está escondido nas sombras do nosso estado profundo? O mistério de Roswell, portanto, não é apenas sobre o que caiu naquele deserto em 1947. É sobre o que essa queda nos ensina sobre as verdadeiras fontes de poder e controle que, de forma sutil e muitas vezes imperceptível, continuam a moldar nosso mundo. Farrell vai no mesmo sentido que Greer e, apesar de não se considerar um ufólogo, argumenta que algo verdadeiramente extraordinário e exótico caiu no Novo México, levando a um encobrimento massivo. No entanto, ele rejeita tanto a explicação extraterrestre padrão quanto a teoria oficial do balão Mogul. Em vez disso, Farrell propõe que o que caiu era de origem inteiramente terrestre, mas politicamente explosiva, uma aeronave de um projeto nazista independente e pós-guerra. A obra de Farrell analisa as diferentes articulações da história de Roswell e destaca as principais evidências que, para Farrell, apontam para a conexão nazista. A mensagem de Greer: despertar humano. O cerne do discurso de Greer é claro: não podemos esperar que os extraterrestres resolvam nossos problemas. Ele alerta que uma intervenção direta deles seria interpretada como invasão hostil, já que nossa cultura foi condicionada por décadas de filmes, propagandas e operações psicológicas para temer o outro cósmico. A consequência disso poderia ser um conflito devastador, um choque de civilizações interplanetárias que a humanidade não teria como vencer. Assim, a responsabilidade recai sobre nós: despertar, exigir transparência dos governos, pressionar pela liberação de tecnologias ocultas e promover o contato pacífico de forma cidadã. Steven Greer é uma figura polêmica. Para alguns, um visionário que oferece um caminho de paz cósmica. Para outros, um conspiracionista que mistura ciência e espiritualidade em doses pouco verificáveis. Mas não se pode negar, suas ideias levantam questões provocativas. E se realmente já tivermos acesso a tecnologias revolucionárias mantidas em segredo? E se a imagem negativa dos extraterrestres for, em parte, uma construção artificial para manter a humanidade sob medo? Será que estamos preparados para um diálogo interdimensional que transcende não apenas a política, mas a própria definição de civilização? No fim, a mensagem de Greer ecoa como um chamado para repensarmos nossa posição no cosmos. Um universo, um povo. O futuro da Terra não depende de armas, mas da consciência. O primeiro contato não será feito por governos, mas por cidadãos que se dispõem a abrir o coração e a mente para um novo tipo de relacionamento. Esse foi o Decoder Talks de hoje. Se você gostou, compartilhe, comente e continue conosco para mais episódios onde ciência, mistério e consciência se encontram.